Muito bem. Professor, seu microfone tá meio ruim. Meu microfone está ruim? A mim tá ótimo. Ah, não. Era o meu volume tão abaixo, desculpa. Ah, sim, tudo bem. Vamos lá, então. Bom, vocês viram aí que nós tivemos o lançamento das notas, né? Eu coloquei para vocês lá as notas a serem publicadas, né? Eu fiz apenas uma única correção, que foi a nota do Rodrigo. O Rodrigo cometeu um erro aí ao enviar o e-mail, né? Mas nós demos muita sorte, porque ele foi parar num lugar onde eu não esperava, e eu consegui recuperar a nota. Então, gente, mais uma vez eu vou dar aquele recadinho básico que tem que ter, tá bom? É aqueles avisos logo no começo da aula, tá? Primeiro, nós temos mais uma aluna aqui, está entrando, Ana Beatriz, seja bem-vinda. Ana Beatriz, como eu falei para você pelo WhatsApp, você tem que pegar todo o material em PDF da turma, está lá no Google Drive da turma, tá? E todas as aulas, você tem que assisti-las, preparar os relatórios e enviar para mim, como eu te instruí no último WhatsApp. Não sei se fui claro o suficiente, tá? Mas tá aqui, fica gravado para você poder ver. E por que, tá, os relatórios? Os relatórios são as atividades que nós precisamos lançar as notas para vocês. Então, vocês têm notas de atividades, notas de prova. A prova de vocês é composta comigo, tá? Minha disciplina é composta por um trabalho e pela prova. E o conteúdo do trabalho, não sei se falei isso para todo mundo, mas já vai ficar avisado para todo mundo ficar ciente. O conteúdo do trabalho cai na prova. Tá bom? Na primeira prova, eu deixei um pouco em separado, não coloquei nada sobre o trabalho, tal, porque vocês estavam se familiarizando. Agora, a maioria já tomou ciência de como é que funciona, vai cair na prova, tá? Então, toda a informação, Ana Beatriz, que você precisa está no Google Drive, nos PDFs das aulas, tá? Além disso, o enunciado do trabalho da N2. Você vai fazer o trabalho da N2 junto com a turma, tá certo? O trabalho da N1 você não vai precisar fazer, porque você vai ter que fazer a prova N1, certo? E você vai fazer a prova N1 em segunda chamada, tá? Adianto aqueles que não fizeram a prova N1, porque são alunos extemporâneos, isto é, se matricularam além do prazo estipulado para o lançamento das notas. São aquelas pessoas que estão me entregando os relatórios, são aquelas pessoas que vão fazer a prova na segunda chamada, né, da N1. Muito bem. Um aviso para esse pessoal. A prova N1 de segunda chamada é diferente da prova original, tá bom? Todo mundo ciente, tá? A princípio, o que cai na prova, professor? Tudo. Até o que eu falei aqui, tá? Quem fez a prova N1 sabe do que eu estou falando, tá? Geralmente, como são as provas? As provas são questões de verdadeiro ou falso, cheias de pegadinhas, tá? E essa prova N2, ela já está sendo formulada, tá? Para eu não ter nenhum problema, como aconteceu na outra prova. A gente teve algumas questões lá que geraram problema, tal, mas por quê? Eu peguei questões do banco de questões da universidade e era um teste que eu estava fazendo, não deu certo. Então, larga a mão. A prova em 2 já está sendo formulada. O trabalho já está correndo o tempo, certo? O tema do trabalho já está disponível lá. É para falar sobre o OS2, tá? Formato de artigo,
E importante, se não me falha a memória, eu já disponibilizei, vou até conferir aqui, mas eu já disponibilizei para vocês o modelo, tá? Deixa eu confirmar isso, tá bom? Só um minutinho. Modelo de artigo? Isso, peraí. Já tá lá no Drive. Beleza, deixa eu confirmar. Eu costumo ler direto. Tá, beleza, vamos lá. Tá, tem o modelo original e eu coloquei modelo de artigo rascunho cópia. É o modelo de artigo que vocês vão seguir. Quem precisar, eu posso disponibilizar também o DocX correspondente àquele PDF. Tá? Quem tiver dificuldade, quem por um acaso tiver algum problema, eu não estou conseguindo fazer aqui e tal, não sei o quê, me fala, mas por favor, me fale com antecedência, tá? Vamos fazer melhor? Eu vou colocar o DocX lá agora. Vamos lá? Vou fazer isso agora. Porque vocês, como bons brasileiros que são, não estou dizendo que todos, mas eventualmente um ou outro vai acabar, né, deixando isso para a última hora. Assim como muita gente deixa relatório para a última hora também, correndo o risco do relatório não chegar, do professor não achar o relatório, da pessoa tirar 0. Aí começa a choradeira. Ah, professor, mas eu mandei um relatório e tal. Eu sei que vocês estão saindo muito bem nesse quesito, melhor do que muito veterano aí, tá? Mas é bom avisar, não é mesmo? Deixa eu achar aqui, só um instantinho. Tá, eu estou procurando o lugar errado. Aqui, modelo de artigo rascunho, DocX. Pronto, tá lá na pasta para vocês, tá? Muito bem. Então, vamos à segunda parte, né? A primeira parte era boas-vindas aí para a Ana Beatriz e uma explicação geral, né, do que tem que ser feito. Eu acho que ela entendeu. Se sobrar dúvida, abre o microfone e fala comigo. Beleza? Ou me manda por WhatsApp. Segunda questão. Tá? Professor, tem que ser no formato do artigo? Sim. Sim. E dessa vez, na primeira vez, eu mandei o feedback, né, explicando, papai, e eu não tirei muito ponto da pessoa ter mandado fora do formato. Tá, dessa vez eu vou. Porque a primeira vez era para experimentação, para vocês conhecerem, para vocês se adaptarem. Tudo bem. Agora, dessa vez, não. Dessa vez, não. Eu vou tirar ponto. Tem que estar no modelo de artigo. E o modelo que está disponível no Google Drive. Tá? Alguns veteranos vieram com essa conversinha de mas eu segui o modelo XYZ. Não, está no regulamento. Está no regulamento. Vamos olhar regulamento. E por que eu trabalho dessa forma? Justamente por causa da experiência que eu tenho com os veteranos. Tá? Eu tenho alguns veteranos lá muito espertinhos. Então, vamos lá. Regulamento. Eu trabalho com regulamento embaixo do braço. Então, olha lá. Aqui. Utilizar o modelo de artigo acadêmico fornecido pelo professor. É regra. Regra. Regra não cumprida. Aí eu vou estabelecer o quanto eu vou descontar. Gente, se tiver fora do formato, no primeiro trabalho de vocês e dos veteranos, eu relevei e não tirei muita coisa, tá? Dessa vez eu vou tirar. De 0 a 10 cai para 8. Já perde 2 logo de cara. Tá? Lembrando que isso vale a nota da prova. 50% da nota da prova é
o artigo. Então, quer dizer que esse artigo tem que ser muito bem tratado, né? Muito bem cuidado. Afinal de contas, vale 50% da sua nota de prova. Certo? Outra coisa bastante importante, como eu disse anteriormente, eu devo colocar alguma coisa de cobrança do trabalho na prova. Então, vai ter lá umas 2 questões que vão cobrar do primeiro trabalho e do segundo trabalho. Por que do primeiro trabalho, professor? Porque o primeiro trabalho já foi. Por exemplo, Ana Beatriz vai precisar estudar. Aqueles que vão fazer N1 vão precisar estudar. Então, nada mais justo do que colocar o material junto com o material de prova para vocês poderem estudar. Neste caso, eu vou liberar um dos artigos, tá, que foram selecionados, que é o do Camilo. O artigo do Camilo foi selecionado para ir para avaliação, para publicação, tá bom? Os outros estão em análise, tá bom? Mas, por enquanto, é somente o artigo do Camilo. Então, eu devo liberar o artigo dele, com a permissão dele, é óbvio, tá? Vou colocar lá no repositório, tá? Uma pastinha, o artigo dele, e o pessoal vai... Quem não fez o trabalho, estuda pelo trabalho do Camilo. Agora, quem fez o trabalho está tranquilo, sabe exatamente do que se trata, né? Nós vamos falar sobre Xenix. Então, vai ter lá uma questãozinha ou duas perguntando sobre o Xenix, tá? Muito bem. Até aqui. Vão ser 20 questões igual ao outro? Repita em português, por favor. Vão ser 20 questões igual ao outro? Vão ser 20 questões igual a outra prova? Sim, 20 questões idênticas, né, a numeração, tá? Lembrando que essas questões já estão sendo formuladas para evitar justamente aqueles problemas que nós tivemos de questão, né, que eu tive, teve prova que eu tive que até anular a questão, tal. Então, dessa vez, eu quero me prevenir. Então, as provas estão sendo preparadas antes, tá? O texto das provas estão sendo preparados antes, justamente para prevenir esse tipo de problema. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Excelente. Caso haja alguma dúvida, fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar para mim, ou me mande por WhatsApp, que eu respondo para você. Bem? Pois muito bem, então. Continuemos, então, sobre a aula de hoje. Continuando a falar sobre organização interna de sistemas operacionais, já falamos sobre sistemas de arquivos, já falamos sobre sistemas de diretórios, já falamos sobre partições, né? Muito bem, em vários sistemas operacionais. Isso me faz lembrar uma coisa. Gente, a respeito da questão do professor do último relatório, eu não sei bem aonde foi que o pessoal pesquisou, mas quando a gente fala de desktops, né, ambientes gráficos para Linux, nós estamos falando de quê? Quais são os mais famosos? GNOME, KDE, que a gente pode encontrar também como KDE Plasma, Window Maker, XFCE, entre vários, esses são os mais famosos. Ubuntu, Debian, são distribuições Linux, não são ambientes gráficos. Importante, o Ubuntu usava, até bem pouco tempo atrás, um ambiente gráfico chamado Unity. Saiu fora, não tem mais, graças a Deus, era uma porcaria. E eu falo com todas as vezes, porque é a opinião da comunidade Ubuntu, tá? Debian é uma distribuição, assim como o Ubuntu, não é um ambiente gráfico, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, certo? Algumas pessoas receberam uma nota que valia metade da nota. Então, algumas pessoas receberam aí um 4, um 3, em função dessas informações desencontradas na resposta. Tem que tomar cuidado com isso.
bom? Muito cuidado. Então, às vezes, é pecar por exagero. Não, exagero é erro também. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu gosto assim, eu sempre falo para vocês, não precisa escrever uma redação de 300 páginas no relatório. Não. Se você for objetivo, claro e objetivo, e eu entender, fechou. Tem relatório que tirou 10, que se eu pegar ele, ele vai dar no máximo uma página. Mas se a pessoa foi objetiva, ela alcançou aquilo que eu desejava. Não estou desmerecendo aqueles que escreveram redações, mas não tem necessidade. Tá? Não tem necessidade. Relatório é para você sintetizar aquilo que você compreendeu. Você pode até detalhar alguma coisa um pouco mais complexa. Você pode incluir suas dúvidas, se for o caso, algum questionamento, se você desejar. E mais uma coisa muito importante: a ordem da questão do professor. Eu deixei bem claro que a questão do professor era para ser respondida por último. É a última, é o fechamento do seu relatório. Alguns relatórios receberam deméritos em função disso. Porque colocaram a resposta no começo, no meio, totalmente fora do lugar. Tive que sair procurando no relatório onde que estava. Isso quando eu não peguei a galera que só fica no PDF, né? A questão do professor é só online. Se a pessoa não assistir a aula, ela não pega. Certo? E é exatamente por isso que eu estou fazendo isso, né? Exatamente por isso que tem a questão do professor. Tá bom? Muito bem. Então vamos à aula de hoje, continuando então. A aula é curta, não é um conteúdo muito extenso. Estou olhando, estou cronometrando o tempo aqui. Acho que nós teremos tempo mais do que suficiente para citar o assunto, tá? Porém, mais uma vez, em caso de dúvidas, perguntem. Levanta a mãozinha amarela aí, ou então abre o microfone, né? Aquilo que for mais ordeiro, vamos fazer assim, tá? Porque senão 3, 4 abre o microfone e complica tudo. Muito bem, vamos lá? Nós vamos falar sobre implementação e segurança. É o assunto que falta para fechar aquela parte, né? Nós já falamos sobre o sistema de arquivos, já falamos sobre o sistema de diretórios, e agora vamos falar sobre a implementação e segurança, que são duas coisas importantíssimas no que se trata de sistemas operacionais. Em especial para a organização de arquivos e diretórios. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a implementação do sistema. Vamos fazer uma breve introdução. Nós vamos falar sobre a implementação do sistema de arquivos. Vamos falar de implementação de arquivos e diretórios, gerenciamento do espaço em disco e a segurança e confiabilidade do sistema de arquivos. Beleza? Vamos em frente então. Vamos a uma breve introdução. Existem vários métodos de implementação do sistema de arquivos e diretórios. Para cada sistema operacional, existem diferentes métodos de implementação de arquivos e diretórios, sendo importante levar em consideração como será realizado o controle do armazenamento dos arquivos em disco. Aqui, lembrando sempre, armazenamento em disco, HD ou SSD, certo? Vamos analisar como é realizada a implementação do sistema de arquivos e os métodos de implementação de arquivos e diretórios. Como é feito o gerenciamento do espaço em disco e a importância da segurança e confiabilidade do sistema de arquivos. Segurança é uma das prioridades em se tratando de um sistema operacional moderno e enxuto, que atenda às necessidades, certo? Quando a gente fala em segurança, a primeira palavra que vem aliada a ela é qual? Criptografia? Usuário e senha? Depende. Depende do tipo de usuário que você é. Tem um usuário que se importa com isso. Tem um usuário que não. Por exemplo, aqui no meu ambiente, só eu entro.
Só eu. Então, para que eu vou ter uma criptografia forte na minha máquina para isso? Ah, por causa de visitas externas e tal. Não, mas para isso tem um firewall e depois dele tem um antivírus. Isso garante um certo nível de segurança, né? E também porque eu não fico navegando na Deep Web. Mas, além disso, nós temos outras questões também que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que elas são tão neuróticas com essa questão de segurança que os pendrives que elas carregam são criptografados. E a criptografia ela só é aberta quando a pessoa conecta em uma máquina quando o usuário fornece a senha. Ou a chave, né? Porque em se tratando de criptografia, a gente tem chave pública e chave privada. A chave privada é aquilo que abre completamente, né, o registro de criptografia. A chave pública, ela é repassada para todos para garantir que aquela informação é autêntica. Muito bem. Não é um pouco de exagero? Porque, veja só, você criptografar um pendrive, você já pode estar projetando na sua cabeça o que vai acontecer caso você o perca. Depende do que tem dentro do pendrive. Essa frase, Natália, ela é, no mínimo, de 3 ou 4 sentidos diferentes. Vou explicar. O que tem no pendrive, a princípio, é para seus olhos apenas, correto? Então, você não vai abrir esse pendrive em qualquer lugar. Lógico, estou levando em consideração o que a Natália falou, né? O que tem no pendrive é algo que você não quer revelar. Muito bem. Qual o outro sentido? A Natália não pretende espetar esse pendrive em qualquer lugar. Agora, e para vocês, alunos que utilizam o pendrive e brevemente, se tudo correr bem, voltaremos a trabalhar na forma presencial, vocês irão se deparar com uma realidade um pouco diferente, na qual vocês vão ter aula de laboratório. Muito bem. Quais são as formas que vocês vão ter que se adaptar para armazenar informações lá na universidade? Hoje, quando você vai numa biblioteca e vai fazer uma pesquisa, o que é muito raro hoje em dia a gente sair de casa para ir na biblioteca. Mas quando isso era comum, vamos dizer assim, você levava um pendrive junto com você e ao chegar lá, você fazia a sua pesquisa e falava, eu quero salvar esse resultado. Você espetava o pendrive. O ato de espetar o pendrive na máquina pode ter duas consequências. Primeira, você está carregando um vírus e vai infectar a máquina, se a máquina não tiver antivírus. Ou o contrário, o computador está infectado e vai infectar o seu pendrive. Outra possibilidade. O seu pendrive ele pode ser infectado com algo que o criptografe. E para você desbloquear esse pendrive, você vai precisar pagar para o hacker dar a senha para você para descriptografar. Como é que é o nome disso? Sequestro, né? É algo hoje muito comum entre os hackers, né? É uma técnica que eles vêm usando bastante. Eles não infectam a ponto de destruir, não. Eles infectam a ponto de criptografar. Mas eles não estão usando qualquer criptografia, não. Eles estão usando a deles. E a criptografia deles é muito mais difícil de quebrar do que uma criptografia comum. Alguns especialistas até dizem, não, mas eu tenho condições de quebrar qualquer tipo de criptografia.
Será? Então, são coisas que a gente precisa pensar. São coisas que nós precisamos considerar. É um pouco de neurose se a gente levar isso ao pé da letra e ficar, nossa, agora então, pra onde eu vou ter que criptografar tudo? Não. Não. Nenhum de vocês, por exemplo, tem o smartphone criptografado? Não. Você tem o nome de usuário e senha. Tem a sua senha, seu PIN ou seu padrão para desbloquear o seu celular, certo? Se você errar 3 vezes, aí depende do que você configurou para o seu celular. Então, existem formas e formas de trabalhar. Tudo a gosto do freguês, como costuma dizer, né? Então, em sistemas operacionais é a mesma coisa. Existem sistemas muito seguros. Existem sistemas em que a segurança depende exclusivamente do usuário. O Windows é um deles. Existem sistemas que se dizem virtualmente invulneráveis a vírus e ataques. E aí eu estou falando do Linux e do macOS X. macOS X. Agora eu me questiono, e questiono aos colegas xiitas, em especial essa pergunta vai para ele. Se o Linux é tão invulnerável, por que ele tem antivírus? E tem. Ele tem antivírus. Então ele não é tão invulnerável assim. Pois é. Bom, continuemos, né? Vamos em frente. Não sei porquê, mas eu fui falando isso, foi me dando uma fome. Fala, Kelvin. Você acha mesmo que antivírus consegue proteger alguma coisa? Vamos dizer assim, melhor com ele do que sem ele. Concorda? Uhum. É igual a vacina agora. Eu estava achando muita graça o pessoal falando isso. Eu estava assistindo, não sei se todos vocês assistiram, tá? Eu vou relatar. O professor, na segunda-feira passada, tomou a vacina. Lembra? Eu falei para vocês em aula que eu não estava me sentindo muito bem e tal. Pois é, aquilo descambou para um estado horrível. Terça-feira eu nem dei aula. Passei de cama. Fui parar no hospital para tomar soro. Tão ruim que eu fiquei. E o pessoal falando a respeito, né, inclusive era a reportagem que eu estava acompanhando, falando que a vacina ela tem esse efeito, mas ela ela causa todos esses problemas tal, mas ela é necessária, é preciso tal. Aí eu estava pensando justamente nessa parte, né? Se a vacina é tão importante e tão necessária e faz mal, então seria correto dizer que é um mal necessário? Espera só um minutinho, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Tivemos um probleminha técnico aqui. O professor acaba derrubando algo que não podia. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos retomar. Vamos retomar. Eu tô vendo que tem uma galerinha que tá reclamando que tá com problema na internet aí, né? Pode ser problema do Teams? Pode. Então, se cair, tá? Para mim aqui, tá aparecendo tudo bem. Tô de boa, minha internet tá trabalhando bem. Se der algum problema, pode ser o Teams? Pode. Lembrem-se,
De qualquer forma, a aula está gravada. Se você perder algum trecho, alguma coisa, você pode ver lá no YouTube depois, tá bom? Agora, se ficar inviável de eu continuar mesmo a gravar, aí a gente vai para o plano B. Beleza? Vamos continuar então. Vamos lá. Implementação do sistema de arquivos. Vamos lá. O que foi, Marco? Tá ruim o conteúdo? Tá reclamando lá no WhatsApp? Vai ficar pior, filho. Não reclama ainda Não não. é, professor. É porque aqui minha internet é ruim. Aí eu falei pra ele, não mandava o conteúdo, não. Não, eu sei. Tô tirando sarro. Gente, esse conteúdo tá leve. Vocês têm que ver o dos veteranos. O Wesley tá aí? Tô, professor. É. E aí, tá leve o conteúdo, Wesley? Tá de boa? Tá de boa, professor. Os outros eram pior. Tá vendo, gente? Programação orientada a objetos 2, eu acho que o senhor me deu. Era difícil, hein? Eita. Você não tá pagando mais nenhuma? Eu tô pagando a programação orientada a objetos 1. Ah, com o Sidney? Aham, a 2 eu passei. Ah, nossa, você passou da mais difícil, ficou da mais fácil? Sim. Oxe. É que eu tava no quartel, né? Aí Ah, me tranquei, aí eu acabei reprovando por falta. entendi. Não, tudo bem, tudo bem. Beleza, mas tá, dá tempo, né? Dá tempo, dá de boa. E o Sidney é excelente professor, você vai tirar direito. Vamos lá, ó. Implementação do sistema de arquivos, tá? Vamos lá. Gente, é importante que para a implementação do sistema de arquivos, a gente tem algumas formas, algumas técnicas que nós podemos empregar para realizar essa implementação. Então, nós vamos analisar essas técnicas, tá? A começar pela alocação contígua. Vamos ver do que se trata ela, ó. A implementação de arquivos por alocação contígua é o método mais simples, em que os arquivos são armazenados de forma sequencial no disco. Assim, se temos um disco rígido com blocos de tamanho de 1 mega, por exemplo, e um arquivo cujo tamanho seja 40 mega, será utilizado 40 blocos sequenciais de disco para alocar o arquivo, e assim por diante. Então, a gente tem a alocação em fila, praticamente, né? A gente tem o disco lá, e ele vai, conforme a gente vai criando o conteúdo, ele vai alocando. Será que essa é a melhor forma de armazenar um conteúdo tão grande assim? Porque 40 mega é uma coisa, 40 giga. Vamos ver. A implementação desse método é simples e possui um bom desempenho. Porém, como desvantagem, gera fragmentação do disco, ou seja, os arquivos ficam espalhados por todo o disco rígido do computador, o que compromete o desempenho, e ainda é necessário especificar o tamanho do arquivo durante a criação. Para a galera que usa o Windows há mais tempo, o uso do defrag, aí depois reclamam por que eu não gosto de moto. Gosto, mas não dessa. O pessoal mais antigo que usava o Windows, né, usa o Windows há mais tempo, conhece bem o problema do defrag da vida, especialmente em disco rígido. Em SSD não tem defrag, não existe problema de defragmentação em SSD. Até mesmo porque a forma de armazenamento de SSD é completamente diferente da forma de armazenamento em HD. Certo? Isso é importante, tá? Esse é um dos motivos do SSD ser mais rápido? Sim, um deles. Da lista extensa de motivos que tem, esse é um deles, tá bom? Uma outra coisa muito importante, logo no começo, quando os primeiros HDs na casa dos giga estavam começando, eu, por exemplo, eu tive acesso a um HD de 1 giga em 1994. Então, o primeiro HD de 1 GB que eu vi era do tamanho de uma caixa de sapato. Sério. Tamanho assim. Pega uma caixa de sapato, infelizmente não tem nenhuma aqui. Pega uma caixa de sapato, era um HD.
certo? Era um caixote que você abria a CPU e era HD de servidor, né? Porque desktop na época nem sonhava em ter HD. O HD de 540 MB já era um espetáculo para nós. Estamos E falando... hoje em dia um de 1 tera é do tamanho de uma unha. Pois é. Pois é. O SSD que eu tenho instalado aqui, nessa máquina que eu estou falando para vocês, bom, é um SSD padrão, né? Tamanhozinho assim, uma fita cassete. Se é que vocês sabem o que é uma fita cassete. Do tamanho de uma caixa de fósforo, praticamente. Tá? Mas eu não tenho nenhum aqui agora fácil. Pera um pouquinho. Na verdade, eu tenho outra coisa fácil aqui, mas serve, é do mesmo tamanho, tá? O case é do tamanho igual. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas eu vou tentar ao máximo mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Aqui. Isso aqui é um HD de notebook. O SSD tem esse tamanho aqui, ó. É o mesmo tamanho, tá? Esse HD é de 1 tera. Dá uma olhada, ó. Agora pensa, agora há pouco eu comparei com um HD de 1 GB, do tamanho de uma caixa de sapatos. E isso aqui é um HD de 1 tera. Eu troquei daquele notebook ali, ó. Eu troquei. Eu tirei daquele notebook, eu tirei o HD de 1 tera do notebook e coloquei um NVMe de 250 GB. Resultado, tempo de boot dele caiu para 10 segundos. Tá? Super rápido. Esse aqui levava 1 minuto e 15, 1 minuto e 20. Tá? É muito diferente. Então, com esses novos HDs, esses novos armazenamentos que nós temos, surgiram novos problemas. A alocação contígua é alocação de arquivos de forma sequencial. Lá nos primeiros HDs, como esses que eu falei agora, de 540 mega, 540 mega. Pô, 540 mega. Hoje, 540 mega é o quê? Os vídeos que a gente fez no final de semana lá na praia. Né? Você vai gravar um videozinho hoje não precisa nem ser em alta resolução, não. Pode ser alguma coisa básica. 1024, 768, ó. Não é nem Full HD, nem nada. Você vai gravar um videozinho desse, 540 mega, é o quê? 15 minutos de vídeo? Talvez menos. E isso você carrega no pendrive, né? Deixa eu achar aqui, espera um minutinho. Eu não sei onde foi que eu enfiei o meu. Acho que eu sumi com... Eu tinha um aqui. Igual sumiu. Pequenininho. Tamanhozinho assim. A Natália mesmo falou, o tamanho da unha. Você grava 1 tera. Pois é. Tem NVMe, aquele ali está com 250 GB, mas tem NVMe de 1 tera já disponível. Certo? Tem SSD do tamanho desse aqui, ó. O tamanho desse HD. Tem SSD de 4 tera para vender. Lógico, está claro. Mas, qual é a contrapartida? A garantia de segurança da informação por muitos anos. Para dar pau no SSD, só se der um curto na máquina ou alguma coisa do gênero. E olhe lá. Porque hoje nossas máquinas são preparadas para aguentar esse tipo de coisa. Estraga alguma coisa da fonte, mas a máquina inteira fica tranquila. Né? Acontece muito hoje. Então, quando a gente pensa nisso aí, a gente olha lá para trás e fala, pô, mas lá atrás eles usavam o quê? Alocação contígua. Por isso que tinha tanto problema de fragmentação em disco. Né? Você botava para rodar defrag. Assim, geralmente a gente fazia isso por semana. E quando a cada semana que você colocava para rodar o defrag, gente, levava uma noite inteira para desfragmentar. Tá? Uma noite inteira. Pô, às vezes a gente podia fazer isso, né?
Às vezes dava tempo. E às vezes você não tinha todo esse tempo do mundo. Né? Eu só deixar meu computador ligado a noite toda. Naquela época, a gente pensava muito nesse lance de energia, principalmente a questão de internet. A internet era horrível. Discada, né? E você tinha que acessar um servidor, uma BBS, para poder conectar. Tá? Era horrível. Era horrível. Muito melhor. Vocês não, graças a Deus, vocês não pegaram esse tempo. Mas valeu pela experiência, porque a gente aprendeu pra caramba. Né? Uma das coisas principais que a gente aprendeu foi justamente essa parte de segurança. Para que serve? Não é verdade? Mas a questão aqui é fragmentação. Levava uma noite inteira para rodar um defrag. Se fosse um disco muito grande, poderia levar bem mais tempo que isso. Eu cansei na época que eu trabalhava eu era digitador, né, na época, né, digitava notas fiscais e tal. Eu lembro bem que a gente saía e deixava a máquina ligada, rodando defrag, para que no outro dia de manhã, quando a gente chegasse, talvez o defrag tivesse terminado. Talvez. Se você fizesse isso de um dia para o outro, todos os dias, lógico, ele ia diminuir bastante a taxa de fragmentação, tá? Mas se você deixasse para fazer isso uma vez por semana, deixa ele fazendo na sexta e volta na segunda-feira, deve ter terminado. Bem sofrido naquela época, tá? Dá uma olhada como é que funciona esse esquema de alocação contígua. Dá uma olhada, ó. Você tem uma sequência, imagina um vetor, né? Onde cada posição desse vetor corresponde a uma área de memória. Então, dá uma olhada. Nós temos 4 arquivos, cada um deles tamanhos distintos, né? E eles são armazenados de maneira contígua no sistema de diretórios. Vamos dar uma olhada. Na figura são apresentados 4 arquivos com seus nomes e tamanho dos blocos de disco e o respectivo bloco onde começará a alocação do arquivo. Por exemplo, o arquivo D, HTML, inicia a alocação a partir do bloco de disco 1, com tamanho de 7 blocos de disco. Reparou que não falou de tamanho? Só falou de blocos. Qual era o tamanho dos blocos nessa época? Resposta: depende do tamanho do seu disco. Então, ele pegava a quantidade de blocos e dividia. Lembra aquele esquema de cilindros, cabeças e setores? Isso para o HD. Aí você adiciona também os blocos, porque de acordo com o sistema de arquivos que você colocar, era a quantidade de blocos que você tinha disponível. Nossa, a gente tinha que pensar nisso naquela época? Tinha. Vamos lá. Outro desses métodos, tá? Alocação por lista encadeada. Outro método de armazenamento de arquivos consiste em organizar os mesmos como um conjunto de blocos ligados logicamente no disco, independentemente de sua localização física. Cada bloco contém um ponteiro para o bloco seguinte do arquivo. Cada bloco do arquivo é composto por dados e pelo endereço do próximo bloco, onde está a continuação dos dados. Nossa, como é que é isso? Neste método não há desperdício de espaço com a fragmentação, além de precisar somente do primeiro endereço do disco para acessar todo o arquivo, pois os demais são encontrados a partir dele. A desvantagem é que o acesso aleatório é lento, além de gastar espaço de memória para armazenar os ponteiros. Como é que funciona? Dessa forma aqui, ó, dá uma olhada. Nosso vetor lá de armazenamento começou a aparecer o defrag agora, não começou? Todo coloridinho? Presta atenção nisso, tá? Dá uma olhada lá, ó. O arquivo A. Olha lá. Inclusive ele fala aqui, eu vou, para não ficar repetindo o exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo deles, tá? Olha lá. O arquivo A.txt inicia na posição 4, tá aqui, para o primeiro bloco e contém o endereço do próximo bloco do arquivo, que é o bloco 7. Então, ele tem lá os dados dele e um ponteiro que
aponta para o próximo bloco. Ah. Tá vendo? Aqui começa o problema da lentidão. Então, você tem aqui, ó, no bloco 7, você tem dados e um ponteiro que aponta para o próximo bloco. Nossa, mas o próximo é o 2. Volta lá no começo. Aí no 2, aqui, ó, aqui, você tem os dados e ele aponta para o bloco 10. Vou lá para o 10, eu só tenho dados e ele não aponta para mais ninguém porque acaba o arquivo. EOF, né? End of File. Beleza? A mesma coisa com os outros. Perceberam que esse ping-pong vai e volta, vai e volta, vai e volta? Isso é lento demais. Certo? Isso é muito lento. Esse sistema é interessante, porém ele trabalha de uma forma inviável, tá? Em questão de velocidade. E é importante a gente entender o seguinte, em se tratando de discos, HDs, esse vai e volta representa a cabeça de leitura indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Acaba acontecendo o quê? O HD esquenta muito. Eu já vi caso de você botar a mão no HD assim, quase queimar a mão. Tá? É bom que não precisa de gás para fritar o ovo. Mas se chegar nesse ponto também, Jesus, né? O que você está fazendo com essa máquina? Bom, a gente já viu o exemplo, tal. Eu vou passar para o próximo método, tá? Que é algo que a gente já conhece. Vamos lá. Alocação por lista encadeada usando uma tabela de memória. Então, os ponteiros não ficam mais armazenados nos próprios blocos. Não, os ponteiros vão para uma tabela. Vamos dar uma olhada? Nesse método, cada palavra de ponteiro de cada bloco de disco é inserida em uma tabela na memória principal, chamada de FAT, File Allocation Table. A gente conhece. Quem usa o Windows há bastante tempo já ouviu falar. A vantagem desse método é que o acesso aleatório se torna mais fácil pela tabela estar carregada na memória. Então, salva a tabela na memória, busca as informações da tabela e vai diretamente aonde está o conteúdo que você deseja carregar. Porém, como desvantagem, a tabela deve estar na memória o tempo todo para funcionar. Consequentemente, já dá para a gente imaginar que a tabela faz parte integral do sistema operacional. Não é à toa que o DOS, o MS-DOS, usava o sistema de arquivos FAT, que era todo baseado nesta tabela. Certo? Muito bem. Como que funciona esse esquema, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Ao invés de ficar, os blocos ficarem gravando as informações, não. Fica tudo em uma tabela e ele sabe exatamente que começou no 4, né? Ó, começou no 4, depois foi para o 7, do 7 para o 2, do 2 para o 10, do 10, né? Fim. Então, cada uma das posições aponta para a próxima na tabela. Então, com isso, o que acabava acontecendo? O que ficava fragmentado era a tabela de memória, era o FAT, e não o disco, em termos. Por quê? Sistemas operacionais, eles trabalham como? Com constante escrita, constante escrita e exclusão de arquivos, né? Então, ele escreve e apaga, certo? Então, eu estou trabalhando ali na memória, a memória é volátil, eu gravo determinado recurso, depois não vou usar mais, ele vai lá e apaga. Muito bem. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo a fragmentação do disco e da tabela de memória. Então, os nossos programas de defragmentação se especializaram nisso, a ler as tabelas de memória, localizar as partições de arquivo e encontrar soluções para organizar o disco. E, pasmem, ele organizava, e até hoje organiza, o disco de forma sequencial.
Mas não é alocação contígua? Nossa, então ele pega algo feito em lista encadeada, usando tabela de memória, e organiza como se fosse uma alocação contígua? Sim, porque aquele modelo é mais rápido, certo? Muito bem. E uma vez que todos os grupos de blocos estão próximos, estão juntos, e a tabela toda ela aponta para o próximo sempre, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ela faz um monte de círculozinho dentro da tabela. Fica muito mais rápido de acessar. Até aí tudo bem. Não tem problema nenhum. FET e FET32 trabalham dessa forma. O problema foi quando a gente passou para grandes volumes de verdade, como a gente tem hoje. Hoje, o Windows 10, ele exige pelo menos, a partição do Windows 10 exige que pelo menos tenha 128 GB. 128 GB. Qualquer jogo da Steam que você vai baixar, que se preze, um jogo razoável, tem no mínimo 20 GB de tamanho. Vocês concordam que dessa forma, manter tabelas de memória de alocação fica muito difícil? É muita coisa. Por isso, o Windows passou a adotar o NTFS como sistema de arquivos. Por quê? O NTFS ele trabalha de uma outra forma, mais inteligente, tá? Muito parecida com um certo sistema operacional de 4 letrinhas que a gente costuma usar. Só um pouquinho. Beleza, foi embora. Do que eu estou falando, né? Eu estou falando desse cara. Do iNodes. Nossa, parece algo feito pela Apple, né? Então, mas o inode tem outro significado. Nesse método, cada arquivo é associado a uma estrutura chamada inode ou inode, tá? Index node, relacionando os atributos e os endereços em disco dos blocos de arquivos. Com o inode ou inode, é possível encontrar todos os blocos de arquivo. Nesse método, a tabela precisa ser carregada somente quando o arquivo correspondente estiver aberto. Uma desvantagem é que, se existirem arquivos que precisam crescer além do esperado, seria necessário ter 2 ou mais endereços de disco apontando para outros blocos de disco cheios de endereços. E aí nós temos vantagens e desvantagens, né? Dá uma olhada aqui, ó. Olha como é que funciona. Ele funciona um pouco diferente, né? Ele cria uma tabela indexável. Quer dizer que essa tabela indexável pode ser reorganizada, mas reorganizada de forma que se torne mais efetiva. Então, a forma de organização interna é muito diferente da tabela FET que a gente conhece. Bem diferente, tá? Olha lá. Cada entrada de registro de um inode ou inode tem um tamanho de 128 bytes e as informações armazenadas podem incluir o número do inode, o controle de acesso, as propriedades ou atributos, o número dos blocos do dispositivo, localização no disco, entre outros. Então, olha só quanta informação fica gravada em um inode. Certo? E ele tem esse inode tem toda a informação suficiente para encontrar informação, todos os dados daquele arquivo. Certo? Então, seria correto dizer, professor, que um inode representa um arquivo no disco? Resposta: depende do sistema operacional. E é justamente o próximo slide que explica essa resposta. Olha só. Esse método é utilizado no sistema operacional Unix, consequentemente nos Linux e nos X da vida. No Linux, o método inode armazena num disco rígido, por exemplo, as informações de permissão de acesso, identificação dos donos dos arquivos, o tamanho do arquivo e os ponteiros. O núcleo do sistema operacional, ao ler um arquivo ou diretório,
verifica as permissões contidas no inode do arquivo e, caso sejam negadas, o usuário não terá acesso às suas informações. Somente após a verificação das permissões do inode é que são validadas as permissões dos arquivos ou diretórios. Olha a questão de segurança, só que dessa vez no sistema de arquivos. Certo? E por que eu falei que seria tão importante a gente entender? Porque esse cara também é o que o NTFS usa internamente para organizar as tabelas dele. Então, a tecnologia, o conceito inode, também se aplica ao NTFS. Certo? Por isso, do NTFS ser considerado um dos sistemas de arquivos ou partições mais interessantes e performáticos que nós temos hoje. Não é à toa que o Windows trabalha com ele. Certo? Ele é concorrente direto do ext4 ou ext4, que é o sistema de arquivos oficial para o Linux hoje em dia. Tá? Na aula passada ou na aula anterior a gente falou sobre isso, né? Acho que na aula passada também falamos um pouco a respeito disso. Mais uma vez o NTFS aparecendo como uma alternativa aos ambientes X da vida que nós temos. Né? Implementação de arquivos e diretórios. Para localizar a entrada de um diretório, o sistema operacional usa o nome do caminho do arquivo dado pelo usuário. A entrada de um diretório contém a informação necessária para encontrar os blocos de disco, que pode ser o endereço do disco no arquivo, o número do primeiro bloco e o número do inode. Olha, só do inode, como vocês preferirem, tá? De agora em diante, a gente praticamente só vai ouvir falar dele. Bom? A função principal do sistema de diretórios é mapear o nome do arquivo na informação necessária para localizar os dados. Os atributos do arquivo, proprietário do arquivo e data de criação, por exemplo, são armazenados na entrada do diretório. Então não fica mais armazenado junto dentro do inode, não, fica em outro lugar. Como que fica isso? Organizado dessa forma aqui, ó. De um lado, você tem os atributos dele, do outro, você tem diretamente os blocos que os acessam. Por isso que é tão interessante usar o inode ou inode, tá? Para que você possa controlar a questão de segurança, porque através desses atributos aqui, você sabe quem é o criador, quando foi criado, etc. Se a pessoa não tem acesso, permissão negada. A figura apresenta um diretório com entradas de tamanho fixo, contendo um nome, os atributos e os endereços de disco. Os sistemas que utilizam inodes podem armazenar os atributos em inodes. Podem. Assim, as entradas de diretório conterão um nome de arquivo e um número de inode. Então, quer dizer, esses índices são muito interessantes para otimizar as nossas tabelas de armazenamento. Certo? Muito interessantes. Não é à toa que são usados pela maioria dos sistemas operacionais mais, vamos dizer assim, recentes. Todos os Linux e o NTFS do Windows 10 trabalham dessa forma. Os sistemas operacionais modernos suportam um nome de arquivo mais longo e com tamanhos variáveis. Para fazer essa implementação, é necessário definir um limite de 255 caracteres para o tamanho do nome do arquivo. Essa implementação é simples, mas consome uma quantidade grande e desnecessária de espaço no diretório, uma vez que nem todos os nomes de arquivos são tão grandes. Certo? Muito bem. Uma alternativa para esse método é definir a entrada do diretório como uma parte fixa a partir do tamanho da entrada dos arquivos, variável, seguida por dados de formato fixo, proprietário do arquivo, o horário de criação, entre outros. E o que nós temos? Nós temos isso aqui. Ó. Olha só. Então, vamos lá. Para explicar, eu vou lendo lá no exemplo e volto aqui. Tá bom? Ó. A figura A apresenta um diretório com dois arquivos. A.out, né? E projeto.c, com o tamanho da entrada variável e atributos do arquivo. Vamos lá, ó. Olha lá.
Tamanho de entrada do arquivo 1, A.out. Tá vendo? Tamanho de entrada do arquivo 2, atributo do arquivo 2, e aqui, projeto.c. Muito bem. É assim que está armazenado no inode as informações desses caras. Outra forma de tratar nomes de variáveis é apresentada na figura B. Vamos dar uma olhada? Ponteiro para o nome do arquivo. Aí tem aqui. Aí, atributos do arquivo, aqui. Ponteiro para o nome do arquivo 2. Aí tem o nome aqui e atributos do arquivo 2. As duas formas estão corretas. Qual seria melhor? Depende do cliente. Então, a gosto do freguês, vamos dizer assim. Tá? Geralmente, eles trabalham com essa primeira forma. Porque assim, A primeira forma não seria que ocupa menos espaço? Vamos pensar da seguinte maneira. Se um inode pode guardar toda a informação necessária para acesso, e esse inode ele é armazenado, né? O endereço dele fica apontado em uma tabela, como uma tabela PET, por exemplo, não é, o nome da tabela é outro, tá? Mas vamos por analogias, tá? Fica lá a tabela armazenando o ponteiro para o inode, e o inode tem todas as informações aqui. Você concorda comigo que se eu fizer desse jeito aqui, que a princípio parece economizar talvez um pouco mais de espaço, não sei. Se eu fizer dessa forma aqui, eu vou guardar um ponteiro para um ponteiro? Ficou lento. O ideal que, talvez, na minha concepção, tá, seria trabalhar dessa forma. Você tem apenas um endereço armazenado na tabela que aponta para o inode que tem informação do arquivo. No outro modelo, você teria um ponteiro na tabela que aponta para um ponteiro do nome do arquivo. Não, aí não. Entendeu? Você já deu volta demais. Na minha concepção, pelo meu conhecimento, esse é melhor. Tá? Os dois estão certos. Resta você escolher qual é o modelo mais adequado. As entradas de diretório são de tamanho fixo e os nomes dos arquivos ficam agrupados no final do diretório, em uma área chamada heap. Desta forma, os ponteiros dos arquivos apontam para o início dos nomes dos arquivos no final do diretório. Então, o que nós temos aqui? Ó? A gente tem o endereço na tabela, que aponta para o inode onde está a informação. E, no final, fica armazenado o nome do arquivo. Até 255 caracteres, né? Nomes longos, né? Certo? Do modelo ao lado, nossa, que abrição de boca. No modelo ao lado, o que nós temos? No modelo ao lado, nós temos, como eu falei, a tabela, um ponteiro para um ponteiro. Os nomes ficam todos armazenados na área temporária no final do diretório. Certo? Então, só que essa informação aqui, ela fica armazenada dentro de uma área temporária do próprio inode. Então, quer dizer que se eu quisesse uma lista de todos os arquivos do diretório, eu teria que abrir todos os inodes para pegar o nome deles? Isso também não é lento? Por quê? Aqui, eu já tenho a tabela aponta para cá, e esse cara aponta para o nome. Ele não precisou carregar tudo isso aqui. Ele só vem para cá, e daqui ele vem para cá. Se o meu objetivo é pegar uma lista com todos os arquivos do diretório, tipo eu dei um dir no Windows, ou eu dei um ls-l no Linux, essa resposta é mais adequada. Ela seria mais rápida. Porque assim eu não preciso carregar todos os atributos. A não ser que você peça. Lembra do Linux? Como é que funciona? Se você coloca somente ls, ele traz só os nomes. Se você coloca ls-l,
que é um flagzinho que denota para o Linux que é para ele exibir as informações, aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir o inode, ele vai pegar o nome e vai pegar os atributos. Então, só pela mudança de parâmetro ele fica mais lento? Fica. Só que, gente, nós estamos falando de mais lento em milissegundos. Tá? São coisas que nós, seres humanos, mal conseguimos perceber. Beleza? Muito bem, vamos em frente. Gerenciamento de espaço em disco. O sistema operacional precisa gerenciar o espaço em disco dos blocos livres, garantindo um bom desempenho ao sistema. São utilizados 2 métodos para monitorar os blocos livres. Lista encadeada de blocos, já vimos, armazenados em tabela, e o mapa de bits. No método da lista encadeada de blocos, cada bloco contém a quantidade de espaços livres que puderam ter e possuem a localização dos blocos livres. Por exemplo, um disco de 16 GB precisa de uma lista livre de 16.794 blocos, que equivale a 16.794 megabytes, para conter 2 elevado a 24 número de blocos de disco. Eita! Dois elevado a 24. Quanto dá isso? Acho que 2048. 2 elevado... 24? Não, Ah. pera. E dá um pouquinho mais de 2000 e... Dá um pouquinho mais de 2005. Espera um pouquinho, deixa eu pegar. Eu vou pegar uma calculadora científica aqui, espera um pouquinho. Aqui. 2xy24. 16.777.216 blocos de disco. Vamos complementar ali, então? Ó, vou colocar um número aqui, ó. 16 milhões... Bem pouquinho. 77.216. Certo? Sarva. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa. Está faltando algo. Acabei de me lembrar de uma coisa importantíssima. Esperem um minutinho que eu já volto. Acabei de me lembrar de algo que não pode deixar de faltar. Ué, se não pode deixar de faltar, então... Não entendi, Natália, por favor. Se não pode deixar de faltar, então... Eu vou colocar. Agora. Mas se não pode deixar de faltar, então tem que faltar, né? Não pode deixar de faltar. Então tem que faltar, se não pode deixar de faltar. É mesmo? Engraçadinha. Deixa eu ver. Beleza, pronto, já resolvi. Vamos voltar. Vamos voltar. Voltemos. Muito bem, não era para voltar aí, né, filha? Ai, vamos lá. Já foi, já falamos aqui. Muito bem. Bom, então nós já achamos quantos blocos são necessários para armazenar uma lista deste tamanho. Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui então. O que nós temos aqui? Um exemplo, tá, de como funciona essa lista. Vamos dar uma olhada?
um exemplo de como ela funciona, de como ela trabalha. Então, olha lá, a gente tem até, né, 600 posições, né? O bloco de discos contendo o máximo possível de blocos livres. E aqui a gente tem uma continuação que aponta para outro lugar, que tem outra lista de blocos livres e assim por diante. Certo? Eles vão sendo armazenados em listas para que possam ficar disponíveis para a tabela de alocação. Tá? Por isso, se você observar aqui, você pode ver, ó, que a gente não tem uma ordem. Ele é randômico, né? Ele vai pulando. Por quê? O disco não é gravado com a alocação contígua. Não. Ele é gravado usando a lista encadeada baseada em tabela. Certo? Muito bem. Na versão do eNode, é quase igual. Você tem a tabela, mas ele grava o quê? O eNode, que é como se fosse uma ficha completa a respeito do arquivo. Pois muito bem. E os espaços em branco? Vocês concordam que esses espaços em branco podem variar dentro disso? Os blocos podem variar, né? Eu tenho aqui 5, 10, 16, 17, 8, 13, 28. Tá vendo? Tá tudo fora de ordem. Certo? Então, baseado nessas listas, é que a tabela sabe aonde gravar a informação. Ela vai pegar essa lista a primeira vez e olhar assim e falar, eu sei que eu tenho que gravar, eu posso gravar no bloco 5. Depois eu posso gravar no bloco 10. Depois no 16 e assim por diante. Certo? Aí alguém vem e apaga o que tem o arquivo correspondente ao bloco 5. O bloco 5. O 5 volta para a lista de blocos livres, certo? E ele volta a constar dessa lista. E assim por diante. E por que isso é feito dessa forma e não como alocação contínua? Por quê? Eles usam listas encadeadas para gravar isso, certo? Vai gravado em tabela. Então, o que acontece? Quando você instala o sistema operacional pela primeira vez, ele já começa de forma contínua. Só que ele grava e ele apaga algumas coisas durante o processo de instalação. Então, o que acontece? Quando cada um que é apagado, o bloco volta para a lista. Só que eu tenho que lembrar que, uma vez que eu apaguei, a tabela não vai preencher de informação para ela ficar sem blocos livres. Não é assim que funciona. O bloco fica aberto. Certo? Se o bloco fica aberto, então ele está livre, ele passa para a lista livre. Por isso que acontece isso aqui, ó. 5, 10, 16, 17, 18, 8, 17, 8, 13, 28, até 600. Aí depois 22, 25. Entenderam? Então, ele grava a informação durante a instalação. Aí, durante o processo de instalação, ele vai lá e apaga aquele arquivo. Ele não precisa mais dele para instalar. Ele apaga. Porque ele apaga, o bloco fica livre. O bloco fica livre, vai para a lista de livres. E assim por diante. Ao final da instalação do sistema operacional, temos um disco fragmentado. É óbvio. Pouco, é pouco, mas está fragmentado. Certo? Vamos continuar. Um mapa de bits. Vamos lá? Um mapa de bits. O mapa de bits possui um bit para cada bloco físico do sistema de arquivos. O bit igual a 1 indica que o bloco está em uso, e o bit igual a 0 indica que não está. Caso seja necessário alocar mais um bloco físico para o disco, é só percorrer o mapa de bits para encontrar o bit igual a 0. Da mesma forma que a gente fez. Né? Apagou o bloco volta para a lista de livres. Então, lá no mapa de bits, está valendo 0. Então, quando ele precisa gravar alguma coisa, ele vai olhar no mapa de bits para ver se acha o primeiro 0 que ele encontrar na reta. Na hora que ele encontra, claro, legal, posso gravar nesse bloco. Ele vai lá e grava. Certo? Atualiza o mapa de bits, sai aquele cara. Muito bem.
Passa o tempo, eu vou lá e apago. Quando eu apago o conteúdo, volta para a lista de blocos livres, e no mapa de bits, aquele bloco começa a valer no mapa de bits 0. Entenderam? Caso seja necessário, já falamos, a vantagem no mapa de bits em relação à lista encadeada de blocos é que o sistema de arquivos consegue saber rapidamente onde há blocos livres, além de ser simples a sua implementação. Dá uma olhada, ó. Funciona assim. Eu tenho os blocos do disco e eu tenho os mapas de bits, certo? Então, cada bloco eu tenho mapeado aqui como funciona. 1 e 0, 1, 0, 1, 0, binário, certo? Eu sei dizer que neste bloco eu tenho esta informação gravada e ele está ocupado. Então, o valor desse cara no mapa de bits não é 0, ó. 1, 0, 0, 1. Se fosse 0, seria tudo 0. É para isso que serve aquela ferramenta que quando manda limpar o disco, zera o disco, professor? É. Se alguém já passou por isso, é isso que essa ferramenta faz. Ela entra nesse mapa aqui e coloca aqui tudo aqui, 0. Então, além de formatar o disco, apagar o conteúdo binário dele, no mapa de bits, ele passa tudo isso aqui para 0. Então, muda a cor aqui. O que aconteceria se passasse tudo para 1? Você teria um disco lotado. Ah. Pelo menos falsamente lotado, né? Se você passar um mapa de bits inteiro para 1, ele já, imediatamente o sistema operacional já vai informar para você que você está sem espaço em disco. Certo? Muito bem. Para tudo, era o que estava faltando. Questão do professor. Vamos lá? Com vocês, a questão do professor. Pesquisem e falem a respeito do GRUB. G-R-U-B. O que é? Para que serve? Como funciona? Então, pesquisem e falem a respeito do GRUB. G-R-U-B. Vale 50% do relatório. Vamos em frente? Estamos chegando ao fim. Segurança e confiabilidade do sistema de arquivos. Então, vamos lá. Os arquivos são compartilhados com usuários utilizados para diversas finalidades. Assim, é necessário que o sistema operacional ofereça proteção desses arquivos para que usuários e processos que não tenham permissão consigam acessá-los. Muito bem. O sistema de arquivos possui diferentes mecanismos de proteção, como senha de acesso. Para ter acesso ao arquivo é necessário que o usuário conheça e que o sistema conceda o acesso ao arquivo. Nesse caso, como um arquivo possui apenas uma senha, não é possível definir quais tipos de operações sejam realizadas ou serão realizadas. Grupos de usuários. Essa proteção consiste em associar cada usuário a um grupo para compartilhar arquivos. Durante a criação do arquivo, o usuário define quais usuários terão acesso a ele. E a lista de controle de acesso. Essa é famosa, tá? As ACL. Quem trabalha ou já teve contato com redes Windows, domínios do Windows, conhece bem isso aqui, tá? É uma lista associada a cada arquivo, com as permissões de cada usuário. Quando o usuário tenta acessar um arquivo, o sistema operacional verifica a sua permissão para autorizar ou não a operação realizada. Como que funciona? Desse jeito aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o PowerPoint da aula de hoje. Propriedades, segurança, e aqui eu tenho na aba de segurança, ó, nomes de grupo ou de usuário. Então, primeira coisa, eu posso fornecer permissões específicas para os usuários que eu quiser ou para grupos específicos que tenham permissão de acesso a esse conteúdo. Mais importante, ó, permissões para usuários autenticados. O que cada um pode fazer?
Aqui no caso, modificar, ler, executar, leitura e gravar. Como é que eu posso fazer alterações específicas? Eu venho aqui nas informações avançadas e eu cito, por exemplo, o que é que cada um pode fazer. Tá? Eu tenho, por exemplo, administradores têm controle total, sistema tem controle total, usuários autenticados podem modificar o arquivo e usuários comuns podem ler e executar. Isso é uma ACL, uma lista de controle de acesso. Tá? Isso é uma ACL. Beleza? Quando se está em um domínio, num ambiente de rede, o Windows, essas ACLs são controladas pelo administrador do domínio, o administrador de rede. É quem manda na rede, é que toma conta dessas listas. Então, ele preenche, por exemplo, o grupo financeiro só tem acesso à pasta financeiro da máquina do servidor, né? Do servidor XYZ. Se você não fizer parte do grupo financeiro, você não entra lá. Isso é uma CL. Certo? Entenderam? Isso aqui quase todos vocês praticamente, quem usa Windows, tem acesso a isso. No Linux é um pouco diferente, tem que ter algumas ferramentas para poder fazer isso, ou então usar via linha de comando, tá? Vou ficar devendo para vocês como funciona no Linux. Existem questões de confiabilidade que devem manter a integridade dos arquivos, como cópias de segurança e consistência do sistema de arquivos. As cópias de segurança, backups, garantem que os dados sejam copiados e armazenados em diferentes lugares e dispositivos. A consistência do sistema de arquivos permite que os arquivos sejam salvos antes de finalizar sua tarefa. Assim, caso o usuário esteja modificando um arquivo e a luz acabe, por exemplo, a parte trabalhada até o momento é salva em disco. Muito bem. Agora vai uma perguntinha para vocês. Quem faz backup? Quem tem por prática fazer backup de arquivo? Quantas vezes você fez backup da sua máquina esse ano até agora? Quantas vezes você Eu acho backupou? que eu nunca fiz um backup, professor. Você nunca fez um backup, Arthur? Acho que não, provavelmente não. Até quando eu formato meu computador, eu só mando tudo pro limbo. Tipo, nem penso duas vezes, assim, eu só formato e vai tudo. Eu costumo salvar as informações mais importantes no meu e-mail. Informações importantes do e-mail. É uma forma de enxergar, tá? É uma forma de enxergar. Tem o pessoal que salva no Drive, né, professor, também? Salva. Eu sou um deles. Tá? Eu salvo muita coisa no Drive. Tá? Tanto no OneDrive quanto no Google Drive. Eu tenho cópia nos dois. Alguém mais? Não? Muito bem. Então, alguma dúvida, alguma colocação? Querem complementar alguma coisa? Não? Beleza, então. Vamos ao relatório de aula, então. Eu falei que o conteúdo era curtinho, né? Para a gente acabar essa unidade e poder trabalhar com algumas coisas legais na próxima aula. Bom? Relatório. Está faltando uma coisa. Deixa eu colocar aqui, para não faltar para ninguém, né? E... Muito bem. Olha lá.
Questão do professor valendo 50% da nota. Beleza? Então, é para falar sobre o que a gente discutiu hoje. Implementação do sistema de arquivos, implementação de arquivos e diretórios, gerenciamento de espaço em disco, segurança e confiabilidade do sistema de arquivos e a questão do professor. Lembrando que a questão... Oi, Natália. Sobre a questão do professor, é preciso colocar o link de onde eu tirei a informação da questão do professor? Seria interessante se você colocasse. É interessante? Ok. É interessante. Porque já teve casos de eu ler algumas informações de resposta da questão do professor que eu tive que ler na fonte da onde a pessoa puxou para validar se aquilo realmente era uma resposta. Entendeu? Porque teve algumas situações aí que a pessoa respondeu abobrinha. Aí eu tive que ler a respeito para... Não, peraí, deixa eu ler de onde ela tirou essa abobrinha. Quando tem a referência, é legal, vou lá. Agora, quando não tem... E só para saber, tem algum padrão para colocar a referência ou é só colocar o link lá? Não, é só colocar lá. Para relatório não tem padrão. Tá? É só colocar lá. Beleza? Então tá, ó. Prepara o relatório, manda para mim. Gente, relatório é no corpo do e-mail, tá? Para os desavisados que mandaram em anexo aí, galera extemporânea, relatório no corpo do e-mail. A partir dessa aula, não tem mais essa história de mandar coisas em anexo, a não ser que eu peça. Eu não pedi, não tem porquê. Se você mandar em anexo, será ignorado. Beleza? Assunto do e-mail. SO atividade 2021-05-10. Data de hoje. Data de entrega, dia 13. Ó, tô dando 72 horas, hein? Tá fácil demais. Até as 11h59 da noite. Alguma dúvida? Nada? Beleza, então, gente. Vamos encerrando por aqui. Então, em nome do Liderp Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que vocês continuem se cuidando. Né? A pandemia está pegando. Nada de festinha, nem agrupamento, nem nada do gênero. Beleza? E se tudo correr bem, brevemente, segundo semestre agora, nós nos veremos pessoalmente na universidade. Tá bom? E se tudo correr bem até lá, muitos de vocês já estarão vacinados. Vamos pensar assim, né? Beleza? Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus, até a próxima. Fui! Ok, professor. Alô, professor. Falou, professor, boa semana.